E aí, pessoal, salve, salve, galera! Aqui estamos nós em mais um Boteco World of Darkness, que é um local de botecagem sem muito consumo de bebida alcoólica. Hoje a gente não vai consumir bebida alcoólica nem outras bebidas, a gente vai consumir um pouco de cansaço corporal, porque tal como o Vaikos me relatou ainda agora, e eu me uno ao sentimento dele, as nossas rotinas semanais de trabalho estão consumindo muito de nossas energias. E aí quando chega no final de semana, o corpo vai meio que se entregando à gravidade, deixando tão somente a nossa força de vontade mantendo suspenso tudo, não é isso, Vaikos? É exatamente isso, assim, gente. Vida de professor não é fácil. Chega qualquer momento de descanso que a gente tem, o corpo implora por ele. Então, assim, a gente hoje o dia que a gente está gravando hoje é um dominguinho, né? E então, domingo vocês já sabem como é a vibe de domingo. Mas é o dia que fica melhor para a gente contar e tudo. Então, a gente está fazendo aqui acontecer para trazer esse conteúdo para vocês. E enfrentando, e é isso, né? Pelo menos falar de Lorishit não é tão laboroso assim, sabe? Verdade. E a ideia, para que não seja tão consumista das nossas capacidades de final de semana, aqui a gente leva em ritmo de boteco mesmo. Bate-papo de boteco, bem despretensioso. A gente acompanha o conteúdo e manifesta opiniões sobre o conteúdo. E hoje o conteúdo ele é bem pouquinho mesmo, gente. Vocês vão ver que vai ser, eu acho que vai sendo um piscar de dedos, a não ser que o Vaikos desdobre vários argumentos que ele nunca fez na vida, acho eu, né? Eu acho possível, né? Eu sempre saio com alguma coisa meio pela tangente. Então, assim, eu não posso fazer promessas, mas a possibilidade sempre existe. É, Você sabe muito bem disso. sei. Inclusive, e o Vaikos tem conhecimento, tem galera que acompanha aqui o Boteco já esperando esses desdobramentos do Vaikos, porque a galera gosta muito das linhas de raciocínio dele. Então, tenho certeza que se tu for por esse caminho, o pessoal vai adorar. Então vamos torcer pra vir aí, gente. Então, bora. Galera, hoje vamos dar início a uma nova sequência de lore sheets. A gente vai se pautar em 4 lore sheets, cada uma delas vinculadas a uma historinha feita para jogos de. Sabe aqueles videogame? Só que ele é em formato de contar histórias. É o que chamam de mito, de Interactive Novels. É como se fosse uma HQ, mas você vai acompanhando, vai decidindo que caminho seguir, e aí vai dando alguns direcionamentos. Não sei se você já tiver a oportunidade de fazer. A nossa amiga Tatiana Malcavi Angel já fez um desses jogos para um daqueles concursos que a World of Darkness abriu em anos anteriores. Inclusive, ela fez 2 deles e o último foi muito bom. Ela e o marido dela fizeram um trabalho incrível. Eu recomendo vocês darem uma olhada no material dela. Eu vou colocar o link. Quem for assistir lá na Vermelhinha, vai estar aqui o link aqui embaixo para vocês darem uma conferida no trabalho da Tati e do marido dela, que é um trabalho maravilhoso, com uma história bem envolvente. Né, Vaikos? Sim, sim, sim. Tranquilo. Tranquilo. Eu mutei o microfone Ah, rapidinho, tá. aí eu tava tentando achar o botão. Mas é verdade, gente. O trabalho que a Tati e o Dan fazem nessa criação dos jogos que eles já fizeram é ímpar, assim. São jogos que ficaram muito legais. São jogos nesse modelo de novelas, né? Dessas interactive novels, inclusive. A gente vai comentar sobre uma delas com essa lore sheet. E são jogos que ficam, assim, sensíveis no sentido de envolventes, com histórias profundas. Então vale muito a pena dar uma checada nos jogos deles, sim, com certeza. Perfeito. Então, a primeira interactive novel que a gente vai abordar hoje é a de Night Road, que traduzindo ficaria Estrada Noturna ou Estrada da Noite, seja como vocês preferirem. E tem tudo a ver com aquela galera que assumiu uma função muito grande depois que a Segunda Inquisição mostrou que existe, como os anciões ou quem permaneceu cuidando das cidades que habitam vampiros. As tecnologias foram deixadas de lado, ou pelo menos fingem que deixaram de lado, e mensageiros com cartas surgiram como uma necessidade de comunicação, não só entre aqueles que estão dentro das cidades, como entre membros de cidades próximas uma das outras.
E aí esses mensageiros são a figura central da lore sheet de hoje, cujo título que eu traduzi é Mensageiro de Estrada. Então, vamos ver aqui a descrição dessa lore sheet, o que ela indica para vocês. Deixa eu dar aqui uma centrada e vamos lá. Diz o seguinte: os domínios da Camarilla aprenderam de maneira difícil que a comunicação online é uma armadilha mortífera para os membros. Para escapar das fogueiras da Segunda Inquisição, os vampiros se voltaram para mensageiros físicos. A Europa pode às vezes contar com os corredores de telhados e a discrição dos Nosferatu habitantes de esgoto, mas os vastos espaços vazios dos continentes, especialmente o Novo Mundo, requerem mensageiros para desbravar as estradas abertas. Enquanto os mensageiros carniçais têm a vantagem de operar durante o dia, eles podem estar vulneráveis sempre que eles param. Logo, os príncipes e os barões são às vezes forçados a empregar membros discretos e leais para transportar documentos e artefatos vitais. Se você viajar sozinho em uma lancha cruzeiro Yamaha ou com uma equipe inteira em uma van blindada, você sabe como sobreviver às estradas e como se abrigar com a sua preciosa carga antes do sol nascer. Bom, antes de eu passar aqui para o Vaikos, já fazer aqui um apanhado geral sobre o que está aqui estampado e o que foi apresentado no livro básico do Vampiro à Máscara, quinta edição. Segunda Inquisição é o grande plot da atualidade. Ela tem informações da localização de vários vampiros em várias partes do mundo. E isso já se sabe que foi em função de um vazamento da rede de informações do Nosferatu, que é a ShrekNet. Então, as organizações mundiais de inteligência têm esses dados e começaram a promover caçadas, já sabendo onde é que estavam as suas presas. Então, decidiu-se como uma forma paliativa de reduzir essa ameaça de que todos os membros, principalmente da Camarilla, não deveriam mais usar aplicativos, smartphones, tablets ou computadores. Eles deveriam abandonar as tecnologias, pois elas naturalmente podem e provavelmente são monitoradas por essas organizações mundiais. E agora, eles estão se comunicando de uma forma antiga. Cartas, mensagens criptografadas com escritas antigas, e alguém precisa transmitir essa mensagem de um ponto ao outro, pois a tecnologia foi, em tese, deixada para trás. E aí esses mensageiros precisam percorrer distâncias que muitas das vezes são inseguras para vampiros. Por que eu digo inseguras? Imaginem um vampiro saindo daqui de Belém, e o objetivo principal dele é levar uma carta para o príncipe do Rio de Janeiro. Gente, de Belém ao Rio de Janeiro dá em torno de 3 dias de estrada. Então, desses 3 dias, ao menos 2, o mensageiro teria que escolher um local para passar o dia adormecendo. Então, é aí que o perigo fica, pois se ele não tiver bem mapeado os locais de segurança para fazer a sua parada temporária, ele pode ser caçado, ele pode virar presa de criaturas sobrenaturais ou até da própria Segunda Inquisição. É um mundo inóspito para os mensageiros e eles precisam de todos os recursos que tiverem ao seu alcance para cumprir a sua nova missão. Vai com os seus comentários. Eu gosto muito da premissa, né, dessa lore sheet. O nome dela, né, é Road Courier, né, Courrier, do francês, que é uma palavra que a gente usa para falar de mensageiros, entregadores. Eu gosto da introdução que a gente tem dessa lore sheet, por um milagre, porque ela não traz um spoiler do jogo, mas ela traz a premissa do jogo, no qual a lore sheet é inspirada. O jogo Night Road, que a gente vai falar dele mais um pouquinho logo depois disso, né, Haga? Então não vou falar muito dele agora, mas ela traz uma certa, né, um resuminho aí do que o jogo fala sobre, porque o jogo é sobre você é um courier, você é esse mensageiro. E uma outra coisa que eu gostei disso que você falou, porque eu ia pontuar isso também, né? O perigo atual é essa Segunda Inquisição com a sua gama de informações, de contatos e de possibilidades de rastrear e interceptar vampiros por aí.
Então ela é uma lore sheet que vai trazer muito, vai abordar muito esse tema do conseguir caminhar em segurança. Ah, mas, por exemplo, você, Raga comentou aqui, né, que de Belém até o Rio são 3 dias de estradas. E aí você pode estar se perguntando aí, então por que que ele não pega um avião? Porque um avião requer tecnologia. Não só para pilotar o avião, mas os aeroportos são cheios de câmeras, raio-x, detectores e sensores. E se a gente lembrar de como a Segunda Inquisição ataca, muitas das suas tecnologias têm sensores de temperatura para poder identificar se o corpo que está fingindo ser humano é humano mesmo ou não. Então, com essas tecnologias, os aeroportos também não são locais seguros, né? Uma coisa legal dessa lore sheet é que ela traz para a gente uma premissa de como ela pode funcionar na estrada. Então, você pode ser só um viajante solitário ou viajar em bando, ter um grupo aí de segurança. A gente vale lembrar que não são só as duas formas que a introdução sugere que são possíveis, viu, gente? Você pode ter um motoclube, você pode ser um artista de estrada, que tem um ônibus de viagem. Então, você pode ter um ônibus de viagem, inclusive que viaje de dia e de noite, se ele for seguro para o seu Cainita. Ele pode ser preparado e o seu Cainita tem esse grupo de mortais, lacaios, que dirigem o ônibus também durante o dia, o que ajuda ainda mais na efetividade do serviço, como em disfarçar as aparências. Tem muitas formas em que você pode ser um courrier vampírico. Então, não fiquem presos só, ou solitário, ou eu tenho um grupo de apoio de segurança aí num carro forte. Não, não é só isso. Se vocês quiserem ter um grupo, pensem como esse grupo funciona. E aí dá para gerar uma crônica em cima disso, né? Em que o grupo é um grupo courrier, é um grupo de mensageiros da Camarilla ou dos anarquistas. Então, e esse transporte é feito, né? O transporte de documentações, transporte de provas, transporte de testemunhas, né? Vale lembrar que pode ser que uma das coisas que vocês tenham que transportar seja talvez um vampiro que está sendo procurado pela Camarilla do Rio de Janeiro, mas que foi capturado e estacado em Belém. E vocês vão ter que transportá-lo até o Rio de Janeiro. Como você transporta isso de avião? Não tem como. Então, tem muitas coisas que um courier faz dentro do mundo vampírico, tá? Não pensem que é só papel que ele carrega, porque não é. Então, eu acho muito legal a gente ter essa percepção e esse horizonte, porque fica parecendo que ele vai carregar sua carta e envelope, mas ele pode estar carregando artefato, ele pode estar carregando livros, que cá entre nós sabemos que livros dentro da Camarilla, principalmente se forem transportados entre primogênitos Tremere, são de uma valia, né, são de uma valia muito imensa. Ele pode transportar testemunhas, eles podem transportar uma gama de coisas. Então, eu acho muito legal que a gente tenha essa lore sheet que pode tornar isso uma premissa mais estruturada, real e, e concisa para o personagem de vocês que queiram jogar como isso. Reitero só mais uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes sobre lore sheet. Ela é uma lore sheet que interfere no andamento de toda uma coterie. Então, se o seu personagem quer ser um courrier, que isso seja conversado com a sua coterie, com os outros jogadores que vão jogar com você, porque você não estará presente na mesa o tempo inteiro. Você tem que viajar, a não ser que todos eles topem ser courriers também. Então, da mesma forma como o inimigo interfere na jogabilidade da sua mesa, isso também interfere. Então, vale a pena conversar entre todos os personagens e todas as pessoas que estão jogando na mesa, para eles saberem que talvez vai ter períodos que eles não podem contar com o seu personagem, porque ele vai estar na estrada já há 4 dias, tendo que chegar, Deus sabe onde, para entregar Deus sabe o que. Ok? Mas eu acho que é isso que eu tenho para comentar de início antes da gente entrar no jogo, Raga. Eu vou até adicionar o gancho que tu deste e dar uma outra ideia. Imaginem que o courrier, de fato, possa ser um NPC. E aí os demais personagens foram escolhidos a dedo por ele para prestar serviços específicos que viabilizem o serviço dele. Por exemplo, ele sabe que a rota que ele percorre é uma rota perigosa, então ele provavelmente ele precisa de um combatente ou ele precisa de alguém social para lidar com inconveniências como uma polícia que faça blitz
ou outras ações. Então ele pode fazer seleção e essa seleção indicar personagens de pessoas jogadoras. E isso nada impede de uma das outras personagens de pessoas jogadoras ser tipo uma espécie de trainee ou aprendiz desse courrier. E aí você começa a costurar a participação de todo mundo numa mesa coletiva atuando nessa função de entrega de mensagens. Gostei, Vaikos, foi muito bom. Vamos lá. Vamos ver agora, como o Vaikos comentou, essa lore sheet ela é dedicada em cima de uma interactive novel, cujo título é Night Road, que tem como foco um courrier, e aqui eu peguei o texto de apresentação que tem na página do Steam, que é onde tem os jogos de videogame para a galera baixar, e esse é o conteúdo que eu peguei lá e traduzi para compartilhar aqui com vocês. Diz o seguinte: Night Road, ou Estrada Noturna, é um jogo de videogame baseado em Vampiro à Máscara com autoria de Kyle Marques e desenvolvido e publicado pela Choice of Games no ano de 2020, ou seja, está bem recente. Os anciões confiaram em você, um vampiro mensageiro de elite, para entregar os segredos deles. Você consegue escapar de caçadores, de outros condutores e o sol nascente? Essa foi uma pergunta interessante. Night Road é uma novela de horror interativo de 650 mil palavras estabelecida no mundo das trevas que compartilha o universo da história. As suas escolhas controlam a história. É inteiramente baseado em texto, sem gráficos ou efeitos sonoros e abastecido pelo vasto e imparável poder da sua imaginação. Ele ganhou o prêmio de melhor jogo em 2020 do XYZZY, eu não sei exatamente o que é isso, mas é um awards para a ficção interativa. E é uma nova era das trevas para os mortos, quando os caçadores de vampiros da Segunda Inquisição hackearam linhas telefônicas e redes de computador para expor e destruir vampiros por todo o mundo. Os anciões se viraram para os mensageiros mortos-vivos como você. Por 10 anos, você dirigiu através do deserto entre as cidades, entregando informação e suprimentos vitais. Mas quando um antigo amigo reaparece com um plano para interromper o comércio de sangue através do sudoeste estadunidense, tudo que você construiu começa a desmoronar. Ultrapasse a concorrência, dirija, se esconda ou revide. Desencadeie os poderes de seu sangue em disciplinas antigas para mudar a forma. Desapareça da vista ou domine as mentes de seus inimigos. Empregue a magia de sangue, a força inumana e as criaturas da noite para escapar da destruição. Ou apenas fuja de seus inimigos para fora da estrada e continue dirigindo. Entregue ou morra. Todos os segredos têm uma data de validade. E assim você também. Dirija através do deserto para entregar segredos, promessas e ameaças. Faça o que for necessário para entregar o seu pacote. Mas quando o serviço é feito, você ficará por perto para explorar a situação? Atropele a sua presa. Somente o sangue consegue saciar a fome. Fascine, seduza ou tome o que você precisar, mas não deixe qualquer um saber o que você é. Se você quebra a máscara, os seus companheiros vampiros irão destruir você por suas indiscrições, assumindo que a Segunda Inquisição não o encontre primeiro. A morte é uma estrada difícil. Você dirige nela toda a noite. Bom, tá aí. É um texto bem genérico que dá para encaixar com várias situações de países que têm uma vasta e extensa malha rodoviária para ser percorrida. E o que eu acho aqui interessantíssimo é aquilo que o Vaiko já comentou ainda agora. Você não é tão somente um mensageiro de mensagens textuais. Pode variar muito. E um gancho de aventura que fica já claro aqui no texto é que alguém apareceu, esse aqui faz parte do contexto do jogo, alguém apareceu e entendeu que você poderia ser uma peça super importante para boicotar um comércio de sangue que acontece. Não sei se vocês lembram, mas surgiu nessa quinta edição um comércio de sangue entre os vampiros que estão em busca de ressonâncias e discrasias específicas que dão retornos específicos para quem o consome. Te lembra qual é o nome dessa associação, Evacos, que eu não estou lembrado? É o sistema circulatório. Sistema circulatório, perfeito. Ou seja,
Fica meio que subentendido que o sistema circulatório também seja um dos clientes dos courriers. Olha só que interessante. Vai com os seus comentários. É, eu ainda não joguei esse jogo, eu sou doido pra jogar ele e tá na minha wishlist até já há um tempinho. Eu esqueço de comprar, gente, as coisas. Eu ponho na wishlist e sinto que tá feito. Então, assim, eu ainda vou jogar esse jogo pra poder trazer opiniões mais concretas sobre ele. Porque das interactive novels que a gente teve, né? A gente tem o Coteries of New York e o Shadows of New York também, no qual Shadows of New York, super recomendo, incrível, vale a pena, maravilhoso, estupendo, fascinante, muito gostoso de jogar mesmo, é uma história muito legal, com fins diferentes, então, assim, vale a pena. Coteries of New York, o que tem a ver, não precisam jogar. Leiam a Wikipédia dele, tá ótimo, porque ele é ruim mesmo. Então, assim, suas decisões não mudam nada no jogo. Então, assim, pra que jogar? Melhor ler a história mesmo. Então, assim, eu tenho curiosidade de saber como é que vai o andamento desse daqui. Porque também me prometer final diferente não significa que a jogabilidade é boa e a história é boa, né? Mas eu gosto muito da premissa desse jogo. Eu gosto do retorno dos courriers, do retorno de mensageiros. Eu acho ele um cargo muito legal da gente explorar e ter em mesa. Eu vou falar um pouquinho mais das implicações que esse cargo pode trazer enquanto a gente estiver falando dos pontos dessa lore sheet. É, E eu gosto quando o jogo traz essa ênfase nas complicações do viver do vampiro nos dias atuais, com essa insurgência da Segunda Inquisição, né? Com esse surgimento intenso e forte da Segunda Inquisição. Então, é um plot que me agrada muito, assim. Eu tava lendo um pouquinho sobre os personagens que podem ou que aparecem durante o jogo, e são personagens interessantíssimos também. Que eu acho que vai deixar todo mundo que tá jogando um pouquinho curioso. E se você tiver um que mais atencioso ou criativo, também pode trazer muita inspiração para criar personagens jogáveis, ou seja, você como jogador, ou até NPCs para as nossas histórias, para aquelas pessoas que narram. Porque são personagens que têm. E olha que eu li só uma linha sobre cada um. Então eles trazem um... uma curiosidade, assim, eles despertam uma coisa que me fez querer mais ainda em conhecer um pouquinho desses personagens através do jogo, né? Então, parece vamos lembrar outra coisa. Interactive Novels, gente, não são jogos que a gente rola dados, tá? Interactive Novels são jogos em que fazemos escolhas, Tipo um né? livro-jogo. Você tá andando na rua e você pode seguir em frente, virar à esquerda ou virar à direita. O que você vai fazer? E aí a sua escolha de ir em frente ou virar à esquerda ou virar à direita, cada uma delas traz uma repercussão. Ou deveria ser assim, né? E estou olhando para você, Coteries of New York. É, Então, assim, esse jogo ele é um jogo nessa pegada. Então, a gente vai. Ele traz um certo envolvimento, que é como, igual o Raga falou, é um livro-jogo. É você estar lendo uma história e decidindo por essa história como ela pode acontecer. Então, as coisas que podem levar à fome e afins, elas vão ser assinaladas no jogo de formas diferentes, né? Não vai ser por rolagem, vai ser por decisões que você tomar. E aí, claro, que o grau de fome pode afetar uma cena ou outra que venha aparecer no livro. Então, no jogo nesse caso, né? Então, assim, se alguém já tiver jogado, você já jogou, Raga, esse jogo? Ainda não. Na realidade, Pois é, eu então ainda não consegui jogar nenhum Interactive Novel dessa levada da quinta edição. joga o Shadows, esse eu não posso falar nada, leia o wiki do Coterris. Não cometa o arrependimento que eu cometi. Juro. Juro.
É, Mas vocês que estão assistindo a gente, se alguém já tiver jogado, deixa nos comentários aí pra gente se esse jogo é legal, se ele vale a pena investir, porque a história dele parece realmente interessante. E se ela não for interessante no jogo, ela é interessante pra gente se inspirar e trazer pra pelo menos uma mesa, uma one shot, ou para um. Como o Haga mesmo sugeriu, como um arco ou um NPC que possa aparecer na sua história. Então dá pra gente tirar bastante inspiração do que vem aí dessa premissa dessa história. Então eu acho que a gente vai ter muito para comentar ainda nos pontos. Então eu não tô querendo, para não atropelar como eu costumo fazer, mas eu não tô querendo aprofundar tanto, porque nos pontos eu vou falar mais um pouquinho, né, desse papel do Courrier e as repercussões do Courrier ao longo da vivência dele e por aí vai. Mas eu gosto desse texto, né, o texto da Steam, ele é um texto que resume bem o jogo sem trazer muitos spoilers. Apesar de ser longo e completo, a gente termina sem saber como é que o jogo é, o que que acontece, quem são os personagens que aparecem, as interações. Então, é um texto muito legal. E assim que eu jogar esse jogo, eu comento com o Haga e às vezes a gente faz aqui um apanhadão de falar dessas interactive novels oficiais do mundo das trevas. Selou. Então vamos agora às vantagens que se propõe entregar para quem adotar essa lore sheet para o seu personagem. Então vamos lá. O primeiro nível, o título é Caçamba. Por que Caçamba? Pelo que eu entendi, ficou claro na minha interpretação, caçamba seria aquela parte de trás de picapes. Seja uma D20, seja uma Pampa, ou seja, você provavelmente viaja de passageiro, de carona em um desses veículos, ou seja, você vai na parte de trás. E não sei se vocês lembram, viajar assim era muito comum nas histórias que eu via dos Estados Unidos em tempos passados. A galera fazia pedido de carona, alguém com uma picape dessa parava e dizia: sobe aí. E o cara viajava longos quilômetros fazendo isso. Então imagino eu que em função disso eles colocaram essa marca, essa cultura de anos passados no título dessa vantagem, desse nível. E vamos ver aqui o que ele entrega. Enquanto você estiver em uma área urbana ou ao longo de uma estrada arterial, você raramente tem problemas em encontrar uma carona pela noite. Adicione 2 dados extras às suas rolagens de inteligência mais manha enquanto estiver procurando por um veículo temporário. Todo sucesso acima da margem de dificuldade dá algum conforto extra e garante que você não irá instantaneamente alertar a polícia. Aqui meus comentários. Esse nível eu acho ele muito útil para personagens de clãs como, por exemplo, Gangrel, que provavelmente personagens do clã Gangrel não tenham recursos como um veículo permanente em seu poder. Ou talvez um Kaitif, que também seja desprovido de recursos. Então é meio que um nível quase que direcionado para personagens com essas características. Talvez um Malkavian ou algum Nosferatu também, que não consiga ter uma licença de um carro em seu nome e aí se vale de caronas para conseguir percorrer caminhos utilizando as suas faces, máscara das mil faces para poder se misturar com os mortais. Esse nível dá para ser utilizado com vários clãs, mas para mim ficou subentendido que ele já tem meio que nome e endereço. Vai com os seus comentários. Eu não consegui ver esse nível num clã específico. Eu gostei dessa sua pontuação, porque eu não pensei num clã específico. E enquanto você ia pontuando, eu acho que ele caberia para um La Sombra, dado a atual situação dos La Sombra dentro da Camarilla hoje em dia. Né? A gente vale lembrar que o La Sombra, que era esse clã cheio de pompa e domínios e recursos e tudo mais, o La Sombra tá bem nerfado no V5, bem subjugado e quase construído por neófitos dentro da Camarilla. Então, a Sombra eu acho que também poderia caber isso, um Bruhá, Uhum. com certeza, não precisa nem justificar o porquê, o próprio clã já se justifica nesse lugar. Eu nem penso se a parte de recursos para se ter um carro ou não é algo essencial.
Porque talvez para fazer a sua entrega, se você não usar o seu veículo, você também é menos rastreável. Uhum. Então, enquanto você está pegando carona, é mais difícil de a segunda aquisição te encontrar. Então, vale nesse ponto estratégico também. Concordo que ele é um ponto excelente, ponto. Sabe? Tipo, ele é um ponto excelente. Paguei um, ganhei dois dados. Para rolagens, é uma rolagem específica? É uma rolagem específica, mas é uma rolagem específica que tem tudo a ver com tudo que eu faço, já que eu sou um courrier. Então, assim, ele é, talvez, na minha opinião, um dos melhores pontos dessa lore sheet, porque eu tenho ressalva sobre quase todos os outros, menos esse. Então, assim, é, é muito raro a gente ter visto lore sheets recentemente, né, que não trazem um revés de cara nos pontos mais base. Então, esse é uma que não tem revés nenhum. O único revés que vai acontecer é se você tiver uma falha crítica, aí tem revés. Mas aí o revés não é pela lore sheet, é pela sua rolagem. Mas é isso, eu não tenho muito pra falar desse ponto, não. Eu gostei da tradução que você trouxe, porque em inglês a gente tá como bucket, né? E eu tava me perguntando por que balde, mas essa parte de trás da picape faz mais sentido, da picape ou da caminhoneta. Então, gostei da ideia de caçamba, né? E. Ah, e é isso, eu acho que ele é coeso com a história, coeso com a lore sheet. Também é um milagre a gente ter visto alguma coisa dessa acontecer, né? Então, assim. A gente está num lugar interessante aí. A gente começa muito bem, viu, galera? Mas não se empolguem. Mas a gente começa muito bem nesses pontos. Eu já quero deixar isso claro. Então, bora logo para a parte que provavelmente vai ser um pouco mais discricionada. Aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês acompanharem. O título do segundo nível é 6 da manhã. Você conhece uma centena de cavernas esquecidas, garagens vazias e armazéns abandonados. Uma vez por história, receba um bônus de 4 dados para um teste de sobrevivência para encontrar abrigo enquanto você estiver em uma estrada ou rua e tiver um veículo. O seu refúgio temporário é grande o suficiente para uma van grande. Tá, eu por um momento eu achei legal, mas aí apareceu essa condição. Você tem que ter um veículo para poder ser útil. Caramba, que limitação. Vai com seus comentários. Então, eu acho esse ponto demais, assim, na verdade. Ele, pra mim, é um terceiro ou quarto ponto. Já que você ganha quatro dados, é Aham. muita coisa, gente. É muita coisa. É, tem essa condição de você realmente ter um veículo, né, para você poder chegar nesse circuito de cavernas. E aí eu acho também que foge um pouquinho já do rolê de conseguir se esconder. Afinal de contas, carro rodando no meio da terra deixa trilho, né? Uhum. Trilha, deixa rastro. Eu tô praticamente direcionando um caminho até a caverna onde eu tô escondido. Então, assim, ok, mas não tão necessário assim. Até porque eu penso o seguinte: se eu tenho uma van grande, eu cubro ela toda com cobertor e fico lá dentro durante o dia. Eu não preciso achar uma caverna. Eu acho um estacionamento. Acabou. Tá ótimo, sabe? Então, assim, a descrição do ponto me deixa meio. Sabe, me deu uma desanimada também na hora que eu li. Na hora que eu li a segunda vez, porque a primeira vez que eu li, eu falei assim: interessante. Mas eu ainda assim colocaria ele talvez como terceiro ou quarto ponto, porque ganhar quatro pontos numa rolagem de sobrevivência é muita coisa, e eu tiraria a condição do veículo. Talvez eu colocar que ele seria o suficiente para uma van grande, seria só a referência de tamanho. Mas. O ideal seria eu conseguir estacionar meu veículo longe de onde eu tô, para me esconder na caverna com o que foi importante. E se o veículo estiver lá na hora que eu voltar do torpor, bem, se não tiver, eu arrumo outro. Porque essa coisa de deixar rastro para acharem a caverna onde eu tô é meio fria. Então eu tiraria a condição de ter um veículo, porque isso também tá na inglês, eu tô com ela aberta aqui, então o Haga traduziu bem certinho nessa parte, porque ele fala, né, que por uma vez por história, lá vem também o por uma vez por história, que é outra Aham. coisa que eu detesto, tava demorando para eu falar, eu sei. Se você não sabe por que eu detesto, assiste qualquer outra que eu participei, gente, eu sempre comento disso.
Receba 4 dados de bônus, um teste de sobrevivência para encontrar abrigo, desde que você esteja na estrada ou na rua e tenha um carro. Então você tem que ter um carro mesmo. Um carro, sim, um veículo. Pode ser uma bicicleta, mas ainda assim. é, Essa condição me deixa meio. Se o primeiro ponto é sobre pegar carona, como que eu vou ter um veículo para o segundo ponto? Sabe? Então, isso foge um pouquinho da ideia. O primeiro ponto, como eu disse, começa super bem. A gente está falando sobre você não deixar rastros, sobre ser o mais difícil de ser rastreável possível, porque pegar carona é um jeito difícil de você rastrear alguém que está em fuga, né? Não que você corria e está em fuga, mas você pode estar sendo perseguido sim, já que você é um corpo morto, né? É, E aí chega o segundo ponto e te obriga a ter um trem que te deixa com rastro. Eu achei meio fora de coesão aí, assim. Eu acho que se eu fosse colocar uma condição para ter um veículo, eu falaria: você ganha 2 dados se estiver por conta própria e 4 se estiver com um veículo. Porque aí eu te dou uma chance de conseguir esconder esse veículo bem também e não ser rastreável. Então, eu aumentaria o número de dados caso você tenha um veículo, mas caso você esteja sozinho, ganhar 2 dados numa rolagem de sobrevivência também já é bastante coisa, galera. E se você é um courier que não comprou sobrevivência, por que você pegou esse trabalho? É a primeira pergunta que eu vou te fazer. Então, assim, pelo menos um de sobrevivência tem que ter, né? Mas eu acho que é isso, assim, que eu comentaria sobre esse ponto. Nossa, tu tocaste num ponto que realmente, como é que no primeiro nível é dito que você se vale de carona e no segundo te determina a ter que ter um carro. Meio que quebra uma linha escalonada de Uhum. níveis e te impede de você aproveitar outros níveis no futuro da mesma lore sheet. Ficou estranho Não, isso. e não só isso, ou te obriga a pegar carona, matar o cara que te deu carona E e roubar pegar o o carro carro. dele. É. Então, assim, te coloca também num lugar de um teste de humanidade desnecessário, porque isso deveria ser partir de uma decisão do jogador através da fome da personagem e afins, do que uma indução, porque eu tenho o primeiro e o segundo ponto, por exemplo, Uhum. dessa lore sheet, né? Então, assim, eu talvez teria aumentado o número de dados caso você tenha um carro, mas deixado pelo menos 2 de bônus para você achar esse sistema de cavernas. Eu pessoalmente, para melhorar ela, eu tiraria essa exigência do veículo. Não, eu também. Eu tiraria a exigência do veículo e subiria ele para quarto ponto, Uhum. inclusive. Não deixaria em segundo ponto de forma alguma. Ganhar 4 dados eu nunca deixaria em segundo ponto, gente. É muita Não tem coisa. como. Não Verdade. tem como. Foi mal. Subiria para quarto. Se tudo que dá 4 mais 4 de antecedentes a gente coloca em quarto ponto, por que que a gente vai deixar um trem que dá 4 dados para segundo ponto? Então, não. Eu também tiraria essa condição e subiria ela para quarto ponto. Aí eu acho que ela faz mais sentido. Mas se for para ter a condição de ter um carro, eu faria uma alternância no número de dados que você ganha, tendo um carro e não tendo um carro. Boa. Então, essas são 2 alternativas que eu vejo de fazer esse ponto ser mais coeso com a história que a gente começou a contar no primeiro, Uhum. né? Mas é mais isso, assim, que me incomoda nesse ponto. Primeiro, a posição dele, porque 4 dados para 2 pontos, eu compraria ele de olho fechado. Foda-se se eu tenho um carro ou não. Carro eu roubo, se for preciso. Aham. Eu não, viu, gente? Viu, Segunda Inquisição? Quem rouba é o meu personagem. Eu não tenho nem conhecimento suficiente para conseguir dirigir, quiçá roubar um carro. Mas essas são as 2 saídas que eu vejo de fazer essa lore sheet ficar um pouquinho mais coesa mesmo, assim. Muito bom. Vamos então agora ao terceiro nível, cujo título é Correr ou Morrer. A não-vida é cheia de incertezas, mas pelo menos há uma coisa que você sabe que você consegue sempre contar. Selecione um veículo que você já tenha tido em pelo menos uma história inteira. O bônus para operar e trabalhar nesse veículo é de 3 dados. Olha, eu fiquei em cima do muro aqui. O que tu diz aí, Vaikos? Eu não gosto, não. Esse é um ponto que eu não gostei pela condição. Um veículo que eu tenho que ter tido por uma história inteira. O que determina que eu tive esse veículo por uma história inteira? Eu comprei um carro no arco anterior e terminei ele com ele? Eu tenho que ter feito isso para conseguir ter esse carro? Ou se eu colocar esse carro como parte do meu BG, já funciona?
Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser discutida com o narrador. E aí eu já acho que é um trampo que a Lori Chute não devia tá me limitando aí. É, se você eu colocaria só do tipo assim, se você tem um carro, como é que é o negócio? Selecione um veículo específico para você ter isso. Então, por exemplo, se o meu veículo específico é Fusca, toda vez que eu tiver que operar e trabalhar um Fusca, eu ganho mais 3 dados. Mas se eu peguei um Palio, já perdi meus três Já perdeu dados. os 3 Se eu dados. peguei uma motoca, eu perdi meus 3 dados. E por aí vai. Eu escolheria só um veículo específico. Tipo, igual o Gangrel tem que escolher um animal para se transformar, aqui você tem que escolher um veículo específico. E por veículo não pode ser generalizado. Não pode ser escolha o carro, escolha o caminhão. Não. Qual? Qual? Qual carro, qual caminhão, qual moto, E faz qual muita bicicleta, diferença. sabe? E isso aí eu acho que torna esse nível um pouquinho mais gostoso pra gente, porque isso isso determina que eu esteja jogando uma mesa que já está em andamento há um tempo para eu poder comprar este ponto para ele ser usável em jogo. É um ponto que não me abre para um personagem de uma one shot ou uma dual ou 4 shot, porque eu não vou conseguir, porque aí ele é um arco só, é uma história só. Então, ele é um ponto que determina que ele só pode ser usado em mesa longa, com vários arcos. E vale lembrar que mesa longa não necessariamente tem mais de um arco também. Eu posso jogar 32 sessões de um arco só. E aí isso configura uma história. E aí, se eu tenho uma história de 32 sessões, eu ainda gastei 3 pontos num ponto que eu não vou conseguir usar nessa história. Então, assim, eu daria essa moldada aí que falaria: escolha um veículo específico que não seja generalizado para você ganhar esses 3 dados quando estiver operando e trabalhando com ele. Pronto. Porque aí eu acho ele jogável. Mas na hora que eu li essa parte da condição, eu falei assim: gente, já não gostei da condição do 2, eu vou gostar dessa? Pelo amor de Deus, vocês estão testando a Sim. minha boa vontade. Então, assim, mas o pior ainda não chegou. Mas, mas é isso, assim, esse ponto só me pega nesse lugar. Não acho um ponto ruim, gosto da edição dos dados, eu acho que está coeso com o local dele, na lore sheet, mas a condição eu acho meio um tiro no pé. Uhum. É isso mesmo. Assim, tu citaste um exemplo bem legal, que é o da moto. Imaginem que sempre que o mensageiro se deparar com um obstáculo em sua frente, seja um obstáculo policial ou um obstáculo sobrenatural, uma alternativa de fuga é pegar aquelas estradas vicinais e transversais à via arterial. E aí, moleque, uma moto faz toda a diferença nessas estradas. E aí você ter esse veículo mais esse bônus de 3 dados, você se torna uma figura difícil de ser perseguida em vias, em condições adversas, que outros veículos não conseguiriam. Bem Não, interessante. total. Total. E assim, mesmo moto, gente, vale lembrar que operar e trabalhar uma Harley Davidson não é a mesma coisa que uma Honda Bis, tá? Uhum. Então, mesmo moto, na minha opinião, você teria que escolher uma moto em Tipo específico. uma cross, E aí, aquelas out road, uma coisa assim. eu acho ótimo, mas você tem que escolher uma moto em específico para você poder ganhar esses 3 dados, porque só moto pode ser qualquer coisa. Bicicleta também não é tudo a mesma coisa. Então, carro não é tudo a mesma coisa, caminhão não é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu mudaria essa condição para ficar mais gostosinha e poder ser mais aplicável em jogo, porque ela me obriga a ter uma mesa que eu esteja entrando no segundo arco para ela poder, para esse ponto ser válido. Perfeito. Vamos então agora ao quarto nível, cujo título é Precursor das Rodovias. Você tem feito entregas de más notícias por tempo suficiente que os vampiros sabem que a sua chegada significa problema. Pelas primeiras 3 noites em uma nova cidade, após o seu próprio anúncio, você ganha um bônus de 3 dados aos testes de intimidação, de investigação e de manha com os vampiros, pois as pessoas cometem erros estúpidos e os rumores se espalham como um incêndio. No entanto, a sua vinda é agora agourenta o suficiente que um príncipe paranoico ou outro vampiro notável faz os negócios dele acabarem com você ou conduzi-lo para fora.
ganhe um adversário de 2 pontos enquanto você ficar na cidade. Eita porra! Tu ganha 4 pontos para ganhar 2 de adversário? Não vale a pena. Vai, Cus. Falei que o pior tava por vir. Eu odeio esse ponto. Assim, foi o ponto que me fez ler essa loja e falar, tipo assim, meu, não tá mais aplicável. Como eu disse, a gente começou contando uma história belíssima no primeiro ponto. Aí a gente chega aqui agora. Gente, na moral, entendo a narrativa desse ponto. Mas um príncipe vai fazer de tudo para te tirar da cidade ou acabar com a sua vida, sabe? É do tipo assim, não é só te tirar da cidade, não. Acabar com você, ou seja, te fazer ver o sol nascer. E se você se apresenta na Camarilla, o príncipe sabe onde você dorme. Ou seja, sabe, eu não ficaria nem 30 minutos nessa cidade. Eu chegaria, eu jogava a bomba no meio do salão ali do Principado e já ia embora. Falava, se vocês quiserem falar com outra pessoa, vocês mandam o mensageiro de vocês. Ninguém me mandou ficar aqui, não. Gosto dos pontos de intimidação, os bônus de 3 dados em teste de intimidação. Eu não acho que ele tá tão fora do lugar nessa questão dos bônus, porque são testes de intimidação, investigação e manha. Então você ganha 3 dados de bônus para 3 coisas nas primeiras noites. O que não significa. O ponto também não me diz que eu só posso usar isso uma vez nas três É, tá noites. livre, qualquer uso. Então, assim, se durante as 3 noites eu tô trampando ali, ó, maluco na investigação e afins, eu tô ganhando 3 dados. Então, assim, tá no lugar certo por conta dessa parte de não condição. Mas ganhar um adversário de 2 pontos, um inimigo, né? Querendo ou não, um adversário de 2 pontos é um inimigo de 2 pontos. É muita coisa no V5. Principalmente se esse inimigo for um príncipe ou um membro da corte. Então, não acho legal. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu não tô comprando Lore Sheet para ganhar defeito. Eu não tô gastando ponto para ganhar revés de graça. Né? A gente tem umas Lore Sheet que parece que eles dão só revés, inclusive, mas essa daqui não é o caso. Mas esse ponto aqui, para mim, ele já não valeu a pena só, só do príncipe querer me matar. Se o príncipe quer me matar, por que que eu tô nessa cidade, então? Então, assim, o que talvez eu trocaria se eu fosse colocar uma condição seria a condição de malquisto, né? De você chega nas primeiras 3 noites tem esse bônus, mas você não é uma pessoa benquista na cidade. Uhum. Então, não é que você vai ser caçado e vão querer acabar com você, mas você não vai ser bem tratado. Porque as pessoas têm medo do que você pode trazer para elas. Isso tem uma implicação em jogo muito diferente. O príncipe não quer me matar, mas ele também não vai me chamar para tomar um cafezinho. É só isso que vai acontecer. O príncipe não vai me chamar para para tomar uma xícara de sangue, sabe? Para dar um passeio no parque. Ele não vai fazer isso. Ele vai ouvir o que eu tenho para falar porque é o meu trabalho, mas ele também não vai sair do lugar dele para tornar minha vida miserável. Então, assim, achei pesado, achei demais. Ele é um ponto que eu teria excluído ele completamente para qualquer jogador que fosse comprar ele só pela condição. Porque eu deixaria muito claro para o meu jogador, do tipo assim, você comprou esse ponto, se você ficar uma noite na cidade, você pode pensar um personagem novo. Porque o príncipe sabe onde você dorme. Gente, quando um vampiro chega numa cidade camarila e se apresenta no Principado, ele não se apresenta no Principado e fala: Oi, sou o João da Silva e tenho 33 anos. Não é isso que o vampiro faz. Ele vai se apresentar no Principado, ele vai falar o nome dele de mortal, o nome que ele está adotando agora, clã. Dependendo do tipo de camarila, ele tem que falar geração. Função. Se tem função na corte, tem que falar qual função que é, motivo de estar na cidade e onde vai ficar. Isso são coisas que têm que ser falado ao se apresentar na Camarilla. E o onde for ficar é importante, porque o príncipe da Camarilla sabe onde todos os membros da sua corte estão. Porque é assim que ele consegue controlar a máscara. Então não tem essa de, não, eu tô aqui de boa, não precisa saber onde eu tô, não. Não, tem que saber sim. E se o príncipe sabe onde eu tô e ele quer me matar, eu morri. Fim.
E se eu sou odiado por todo mundo acha que eu sou um mau presságio, duvido que uma corte inteira vai sair fofocando do tipo, você viu que o príncipe matou o courier maldito? Vai rolar um alívio geral dessa corte e das outras que eu já tive que visitar. Então, assim, é um revés de lore mesmo que eu acho que não condiz, não condiz com a história, não condiz com o objetivo de jogo, não condiz com a narrativa, não traz ponto positivo para a narrativa. Agora, má fama, né, é, malquisto, não lembro como é que é o nome do defeito, já traz uma narrativa mais interessante, já traz uma história mais legal e não acaba com o seu personagem. É por isso que eu detesto esse ponto com muitas forças, assim. Muito bom. Agora, caminhando para o quinto nível, vamos pegar aqui o título que é Expresso da Meia-Noite. Você conhece os olheiros, os batedores e os companheiros mensageiros através do país. Eles funcionam como dois pontos em contatos. Em adição, uma vez por história, você pode ordená-los a observar e limpar as estradas à frente de você por uma única noite, deixando você manter uma velocidade rodoviária de 120 km por hora até na pior caçamba e 240 km por hora em um veículo de cruzeiro de alta qualidade, como uma Mercedes ou um carro esportivo. Você precisa decidir sobre um ponto de início e de fim antes de você partir. Os seus olheiros limpam quaisquer problemas mundanos, como radares de velocidade, e eles não conseguem proteger você de vampiros, lupinos ou outras ameaças sobrenaturais, mas eles conseguem geralmente alertar você ou lhe fornecer rotas alternativas se você for atacado. Olha, o nível, numa primeira leitura, ele me parece bastante vantajoso. Por que eu comento isso? Se você já tiver alguém que possa de primeira te dizer quais os problemas que você deverá enfrentar, facilita bastante para você planejar alternativas de contorno. Mas eu não, sei lá, eu tô aqui meio que perdido na descrição e não enxergando as pequenas armadilhas que tem aqui. Talvez o Vaikus tenha identificado. O que tu viste, Vaikus? Tá sem áudio. Primeira armadilha, e isso entra numa coisa que eu conversei com a Ivy hoje, até sobre essa lore sheet. É, esse é um ponto pensado para as grandes rodovias americanas, que é só uma linha reta Aham. por estados e estados de distância. Vai dirigir a 240 km por hora numa estrada aqui do Brasil. Uhum. Não Posso comentar chega, uma gente. coisa? Inclusive, Pode. isso é uma. Foi no início, quando eu comecei a pegar expressões em inglês destinadas a rodovias, é quando a gente tem dificuldade de traduzir. Porque quando eles se referem a highway, eles estão falando dessas rodovias que o Vaikus acabou de Uhum. mencionar. São vias de pista dupla que geralmente tem 3 faixas de trânsito. Ou seja, a circulação por ela é livre e com altas velocidades. A realidade do Brasil é outra. É mais comum você encontrar rodovias federais de pista única, com somente 2 faixas com sentido duplo. E aí você, se quer chegar a 120, é difícil, porque geralmente você vai encontrar um obstáculo para precisar ultrapassar, e aí vai ter que ir para baixo de 120. Pode ir, Vaikos. É, não só isso. Isso entra também na questão do relevo do Brasil, que não condiz com a mesma questão do relevo americano, né? Para a gente fazer essa rodovia reta, né? De Porto Alegre até Macapá. Então, assim. Detalhe, não tem estrada chegando em Macapá, viu? Não, não continental. Agora, assim, é uma informação aqui de utilidade pública. Recentemente o DENIT anunciou que eles vão pavimentar toda a BR, se eu não me engano, é 16 alguma coisa, eu acho que é 163, que sai lá de cima, no Iapoque, passa pela capital Amapá e vai até uma cidade no interior que faz divisa com o estado do Pará. E aí, imagino eu que no futuro eles devam viabilizar a continuidade dessa rodovia até a hoje a 163, que ela existe, que faz a conexão com o centro-oeste brasileiro e já é hoje pavimentado. Só que hoje, esse trecho de Santarém até esse limite com a divisa entre o estado do Pará e Macapá não tem estradas, pelo menos
a nível de ter pavimentação asfáltica, tudo bem sinalizada. E aí se diz que Macapá, o estado do Amapá, ele não é acessado de via terrestre, é sempre por água. Essa é a segunda pegadinha. A gente tem muita via fluvial no Brasil, dependendo do local onde você estiver. Então, se eu correr aí a gente volta lá no terceiro ponto. Um dos meios de transporte que seu courier pode ter pode ser barco, algum tipo de barco, algum tipo de navegação. Então, assim, e gente, aí entra também a quilometragem das navegações, né? Então, assim, vai cruzar um rio a 120 quilômetros por hora para você ver o que que dá. A questão desse ponto é que ele vai ser um ponto que requer do narrador e jogador entenderem que ele tem que ser muito bem adaptado para o cenário onde a história esteja acontecendo. Porque ele realmente é um ponto que fala e aborda uma temática que é mais voltada para as grandes rodovias americanas, né? E não é todo lugar que a gente tem essas rodovias. É, A segunda pegadinha que eu tenho para mim é o seguinte: essa equipe também fecha buraco na estrada, porque se for, eu vou virar o maior salvador da pátria do país como Courrier, sabe? Assim, Porque, só, nossa só senhora, adicionando, a minha interpretação do texto aqui é que eles são faz tudo. É um faz tudo para viabilizar a tua passagem sem maiores dificuldades. dá uma recapear uma estrada também em menos de 12 horas, porque além de tudo, né, eu tô avisando ali e ela tem que estar pronta na hora que eu estiver passando ali durante a noite. Então, assim, e a gente tá falando de problema mundano, né? Buraco na estrada é um problema mundano. Então tem uns pormenores aí que você, narrador, vai ter que passar um pano porque a Lori Sheet cobriu isso. Eles vão recapear a estrada, sim. Quem precisa de pedágio quando você tem essa Lori Sheet, não é mesmo? Então, assim, eu acho ele um ponto muito legal, mas ele é um ponto um pouquinho mal explorado, assim, mal. Ele é um pouquinho não pensado para um cenário mais global, assim. Na minha opinião, ele é só o outro ponto bom da ficha também, que é o primeiro e esse. Mas o primeiro é o melhor ponto da ficha, porque ele é um ponto que eu não tenho ressalvas. Esse ponto a gente tem ressalvas, tem coisas a serem conversadas sim. Outra coisa que a gente tem que parar para pensar. Este grupo, né, de contatos, de outros mensageiros, que estão recapeando essa estrada, tirando o radar, expulsando a polícia, é, eles são mortais? Se eles forem mortais, eles têm uma quebra de máscara aí gigantesca. Que tipo de mortais que eles são? Para quem que eles trabalham? Onde eles trabalham? Qual a relação deles com o mundo vampírico? Porque se eles sabem de lupinos e outros sobrenaturais, que coisa é essa, sabe? Do tipo assim, uma coisa é você tá viajando pelo interior e o dono da vendinha te fala para não ficar na rua até de noite porque tem lobisomem na estrada. Isso é fofoca de interior. Outra coisa é, eu liguei pro cara para pedir para ele cuidar da estrada para mim. Ele durante o dia cuidou da estrada para mim e me liga no início da noite falando tipo assim: "Ó, mas toma cuidado que parece que tem sinal de lobisomem nessa estrada, hein? Perto dessa estrada." É muito diferente. Então, assim, segundo a Inquisição pegou qualquer um desses, um beijo, né? E por que eu tô falando isso? Porque vale lembrar que lá na introdução, a gente sabe que Courier da Camarilla não é necessariamente só vampiro. A gente também tem Mortal e Ghoul como Courier. Então, assim, é isso. Tem uns pontos da narrativa desse ponto aí que me deixam um pouquinho encucado, me deixam um pouquinho meio. Tá, e o que que eu faço com isso? Porque isso aqui abre um precedente para um negócio que é contra sistema. Então, a parte da rodovia nem me pega muito, é só a gente ser coeso, do tipo assim, eu consigo diminuir a sua dificuldade para chegar em tal lugar pela metade, sabe? Então, do tipo, uma viagem que você faria em 8 horas, você está fazendo em 4. Ao invés de dirigir a 60 quilômetros por hora, você está dirigindo a 120. E aí eu pontuo que a gente vai ter períodos de mais alta performance na velocidade e menor performance na velocidade. É isso que eu faria. Porque é assim que o dirigir nas estradas brasileiras é. Em trechos em que você consegue ir super rápido
mas eles não são trechos muito longos. Você tem que. Ali é pouco tempo, você tem que reduzir a velocidade, porque entra um canavial de curvas. Então, assim, é curva para tudo quanto é canto. E aí você tem que reduzir, fazer essas curvas em segurança para poder seguir. Então, eu teria que conversar muito com a pessoa que está jogando comigo que quisesse comprar esse ponto para a gente tornar ele coeso na história. E aí eu peço de vocês, pessoas jogadoras que forem jogar e quiserem jogar essa lore sheet, querem pegar esse ponto, que sejam abertos a fazerem essas modificações. Porque caso contrário, eu recomendaria aos narradores apenas banir essa lore sheet. Porque se a gente não consegue adaptar para o cenário, se você acha que você vai dirigir, né, de Brasília até Manaus numa linha reta, sem curva e sem qualquer percalço, você está muito enganado. E não existe isso aqui no Brasil, sabe? Eu acho que de Brasília a Goiânia não é reto. Que dirá de Brasília até Manaus. Então, assim, é... Posso te dizer um que é é- quase uma reta? mas é quase, É né? Mas não é. quase, é quase. Observem o eixo da BR-010 que sai de Brasília e vem bater aqui na região norte, no estado do Pará. Ele tem trechos, Vaicos, que eu já dirigi nele, que dá sono de tão retilíneo que ele é. Achamos um. No trecho da BR-010 vocês conseguem fazer essa lore sheet. Acabou. Não tem quase nenhum outro. Vamos ser muitos poucos, gente. A verdade é essa. A gente vai ter muito pouco trecho em que a realidade desse ponto é aplicável aqui no Brasil. E falando a verdade, não só no Brasil, tá? Não é só o Brasil que tem estradas com curvas. Então vale bem pesquisar como que funciona o sistema rodoviário da localidade em que você está narrando, para poder fazer as alterações necessárias com conhecimento do jogador que está comprando isso, antes dele comprar. Porque se ele resolveu comprar, comprou, e depois você fala, mas não vai funcionar muito bem assim, porque aqui na Suécia não é desse jeito, aí eu me desculpa, mas você é um narrador meio pau no cu, tá? Não tem outro termo, não. Você tem que conversar com o seu jogador sobre as alterações que seriam necessárias. E ele pode optar por não comprar, não concordar, e se ele não concordar, ele não compra o ponto. E se ele concordar, ele compra o ponto e o jogo segue. Então, assim, tudo que for alteração de regra e parte do sistema, vocês comuniquem com os jogadores de vocês, viu, gente? Por favor. Eu sei que às vezes a gente acaba, às vezes, passando batido um pouquinho, por causa do ritmo da narrativa, mas se passou e você sentiu que você percebeu que a sua abordagem foi diferente, pausa no jogo, explica para eles por que estava acontecendo desse jeito, por que foi feito desse jeito. Se eles não concordarem, ou você bane esse tipo de ação da sua mesa, ou você aplica as regras de acordo com como eles estavam esperando. O nosso trabalho como narrador é fazer o jogo ser divertido para as pessoas que estão jogando com a gente, mas para a gente também. E se os nossos jogadores estão resistentes e não querendo jogar, e não concordando com como narramos, também não é divertido para a gente. Então, por isso que é importante ter essa conversa. Então, eu conversaria com todos os jogadores que querem comprar este ponto sobre todas as modificações que seriam necessárias para ele valer a pena para os jogadores e ser coeso com a história que eu estou narrando, tá? É, Então, assim, ele não é um ponto de todo ruim, mas ele é um ponto pensado num cenário muito específico, tá? O único ponto bom da lore sheet mesmo é o primeiro, o resto a gente tem ressalva pra caramba, mas esse quinto ponto ele é um ponto que vale a pena trabalhar e adaptar um pouquinho. Os outros eu acho que requeria uma revisão melhor. Muito bom. Eu acho que praticamente isso foi as tuas observações finais sobre a Logitech como um Acho todo. que sim. Acho que foi. Mas olha, gente, da minha posição, eu acho essa Logitech hiper interessante, precisando fazer as devidas adequações. Por exemplo, tem poderes como esse quinto que precisa uma adequação regional para servir ao seu jogo, mas dá para fazer coisas bem interessantes de aventuras que entram no contexto de deslocamento entre cidades. Dá para jogar muita coisa. E Vaicos, onde é que a galera te encontra e verifica o que você anda fazendo? Ó, gente, ultimamente vocês não me encontram, não. Mas é porque eu não. O único lugar que eu tô participando, e ainda assim, quando tá dando, né, Raga, que a agenda a gente tá
agora em 2025 a gente está readaptando e reordenando, organizando as nossas agendas para a gente continuar trazendo esse conteúdo para vocês. O Raga está sendo super aberto nessas modificações que todo mundo está precisando fazer, então, inclusive, obrigado, Raga, por isso. Mas eu, por enquanto, não estou em nenhum outro canal. Se vocês quiserem, eventualmente, pode ser que eu apareça em um canal ou outro, eu volte a jogar em algumas mesas. Mas vocês podem me encontrar no meu perfil, @pvaicos, né? PVYKOS, pvaicos, lá no Instagram. Twitter não, porque Twitter eu mal uso, mas eu existo lá, mas não precisa me seguir lá não, porque daqui a pouco eu deleto aquela rede também que ninguém merece. Mas no Instagram eu ainda tô lá, vai lá, vê uns memes aleatórios que eu posto no meu Stories e às vezes uma notícia de mesa que eu esteja participando ou narrando em evento. Isso pode vir a acontecer também. No mais, usem dessa lore sheet muito como uma inspiração de aventura. Eu acho que ela vale muito a pena nesse lugar. E se forem usarem em mesa, tenham noção das adaptações que serão necessárias fazer para ser divertido para todo mundo. Raga, novamente, obrigado sempre o carinho, o espaço e a abertura por ter adaptado, né, a sua agenda também para poder abraçar todo mundo aqui, que a gente gosta muito de participar desse projeto com você. E estou muito feliz que estou podendo aqui finalmente voltar a falar de Lore Sheet de novo. Então, obrigado novamente pelo espaço, pelo carinho. E para todo mundo que está assistindo, novamente, comentem se você já jogou o Night Road. Eu estou muito curioso para saber. Se não jogaram, comentem se vocês querem saber como é que ele é, porque eu ainda vou jogar ele. E aí a gente pode ver, né, Raga, de fazer uma live falando Já tá das, fechado. das Interactive É Novels. só tu dizer, tô pronto, Raga. E a gente já faz. Então, fechou. No mais, é isso. Então, galera, fechamos aqui. A próxima lore sheet que vocês vão nos ver aqui comentando no futuro será de uma segunda interactive novel, cujo título é Out for Blood, cuja lore sheet, o título é Amanda Chastain. Então, se preparem. Contudo, semana que vem, vamos vir com mais um conteúdo de Caçadora Revanche. Em seguida, o conteúdo de Lobisomem Apocalipse, para depois retornar com Lore Sheet. Então, tá aí a nossa programação. Quero agradecer vocês por terem nos acompanhado até aqui. E a próxima vez nos vemos. E para finalizar, peço para que o Vaico, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.